na vida política, a gente mede o prestígio pelos votos. De tal sorte que, quando há um senador presente, um deputado federal não fala. Além do mais, se não bastasse os votos, a extensão do mandato. Eu só tenho 4 anos e ele tem 8. Mal apoiado. E, para unir o útil ao agradável, talvez devesse mesmo o doutor Renan falar, o senador Renan falar. Além do mais, ele é dirigente da SENEC. Você fala por todos nós. Recebida a incumbência, que o faço em nome dele, eu diria que não percebi bem quantos anos tem cada velhinha dessa. São 3 apenas. E para quem nasceu, como o doutor Filipe, na região mais pobre do Brasil, nas terras mais áridas do Nordeste, eu diria que se cada velhinha dessa tivesse 3 anos, ou melhor, se cada velhinha dessa tivesse 1 ano, e as 3 somassem apenas 3 anos, ele já seria um grande felizardo, porque no Nordeste, nos sertões, passado o primeiro ano de vida, já é um milagre. Mas passar de 3 anos de vida e ter direito a 3 velhinhas, que os pobres de onde ele nasceu não têm sequer essa grande felicidade de acender e de apagar, ultrapassar esses 3 anos de vida é uma coisa milagrosa na vida de um pobre, na vida de 17 milhões de brasileiros que ainda estão passando por toda sorte de dificuldade, até a dificuldade de ser gente. Esse país tem 17 milhões de miseráveis, que para não tratá-los como vida animal, eu diria que eles são a vida vegetal, para não diminuí-los daquela condição humana que nós enxergamos, mas nós não consideramos. Ele não vem desses 17 milhões que já foram proporcionalmente mais no país ao tempo em que ele nasceu, porque os seus pais tinham uma pequena porção de terra, insuficiente para com o seu trabalho dar a ele a educação que ele teve. É a outra tragédia dos que têm alguma coisa apenas aparentemente, mas que ainda não é suficiente para honrar dignamente a sua vida e dos seus criados, dos seus filhos, dos seus descendentes. Chegar, ultrapassar esses umbrais, essas barreiras, essas dificuldades, e chegar aos 18 anos, como ele chegou na escola, e aos 25 anos ao título universitário, é outra grande sorte, é outra grande felicidade. Esse país conta nos dedos os que fizeram isso. E conta nos dedos de modo muito especial dos que vieram de onde ele veio e chegaram aonde ele chegou. Chegar como profissional, aonde chegou, por exemplo, o doutor Luciano, na medicina humanitária, salvador de vidas, gênio e pródigo na natureza que Deus lhe deu para salvar vidas, é outra grande felicidade. E eu não sei nem se ele teve essas outras felicidades de ter nascido num lar com tantas dificuldades que o doutor Filipe teve. Mas chegar a mais de 70 anos, e essas 3 velhinhas me dizem alguma coisa acima disso, porque eu conheço a história desse homem que apagou agora as 3 velhinhas, e a medir o que cada uma representa em termos de anos, certamente ele ainda vai apagar a 4ª, a medir pelo que eu conheço, chegar a onde ele chegou. Num país onde um homem que cria uma escola e passa 40 anos, 50 anos como educador, já é um grande brasileiro, você criar mais de 2.000 escolas, e você chegar onde chegou, como benfeitor, não do Estado, de uma região e de uma comunidade, mas como benfeitor de um país inteiro, não é apenas uma felicidade, não é milagre, é a transformação da vida de um homem na vida de um santo. Talvez seja por isso, doutor Filipe, que eu não queira lhe tratar como pessoa,
Porque há umas pessoas que vão envelhecendo na rotina da vida e que chegam a um certo patamar de grandeza, em defesa de certas causas, às vezes até na atividade profissional, como os médicos, como os professores, e a gente não sabe mais se aquilo é a história daquela pessoa ou se aquilo é a história daquela causa. Fica difícil. A gente que acompanha essa história toda há anos, né? Os seus discípulos ficam difícil como seria difícil a um discípulo de Sócrates, diante do seu aniversário, não admitir que ali não era o aniversário de um homem, era o aniversário de um filósofo, era o aniversário de um mestre, era o aniversário de um expoente da humanidade. É assim que a gente raciocina, é assim que a gente interpreta o aniversário dos atores queridos, dos beneméritos da humanidade, dos cientistas. Mesmo depois que eles morrem, toda a vida que acontece a lembrança do seu aniversário, do seu nascimento, da sua morte, a gente diz, não é o aniversário de fulano, é o aniversário de fulano, como se entre fulano e fulano houvesse uma grande distância, precisamente para diferenciar o homem da causa que ele defendeu e da causa que transformou-se na sua própria vida. É assim que acontece aqui. Eu já repeti isso algumas vezes. Em nenhuma delas eu vi o homem, o semelhante, o meu semelhante, o cidadão comum, comum apenas na relação com os outros, na qual ele faz sempre questão de não se julgar diferente. Mas nós não conseguimos deixar de fazer essa diferença. Portanto, não é aniversário de Felipe Thiago Gomes. É o aniversário do homem que encarou a causa da educação do Brasil como um desafio individual, o que nenhum de nós faz. Isso serve para a gente conhecer os nossos próprios limites e a gente serve para a gente saber o quanto as pessoas são capazes de se diferenciar de nós. É o homem comum, é o homem que não sabe o tamanho que tem e que nós, pelo bem que queremos a ele, pela circunstância de sermos tão familiares, tão próximos, na convivência diária, nem mesmo o senador da República, tão jovem, tão brilhante, um homem público tão reputado, tão conhecido no Brasil, nem ele, sem falar em nós, nem ele sabe o tamanho que esse homem tem. Nós desprezamos a circunstância de ser um homem comum, porque nas relações diárias ele é mais um. Ele é uma pessoa com a qual nós conversamos. E me lembro de uma vez, uma cena comovente, eu vi uma pessoa achá-lo diferente. Foi em Codó, no Maranhão. Ele me chamou, já contei isso a Renan, me chamou para visitar uma escola em Codó que estava abandonada. E quando ele viu o estado da escola, preferiu ficar no hotel, recluso e depressivo, porque ali estava um nascimento do que ele viu plantar, e ele ajudou a plantar em processo de deterioração. E ele disse, vá lá e procure, faça isso. Procure saber se entre os que fundaram essa escola, se ainda há alguma pessoa viva com capacidade de replantar a semente. E eu fui e identifiquei um promotor público, que coincidentemente estava em briga com a direção da escola, porque não aceitava ex-aluno que foi dali, e com seu trabalho e a sua mobilização, ajudou a reconstruir aquela escola, a reformar e a manter aquela escola, não se conformava. Veio depois como homem formado, fruto daquele ensino e daquela casa, não se conformava em ver aquela escola em abandono. Havia um estado de beligerância entre o ex-aluno, que agora era uma autoridade, e a direção da escola, que caiu na mesmice e que não sabia mais identificar as ruínas que estavam à vista. Pois bem, e eu fui e disse a ele que havia identificado essa pessoa, e ele me disse que conheceu esse rapaz quando jovem, fazendo movimentos na cidade em favor da escola. E eu levei ao promotor. Não disse que ele estava na cidade, mas disse que alguém, em nome da SENEC, queria conversar com ele, para saber se ele poderia ajudar na recuperação da escola. E eu levei. E quando ele chegou, o rapaz, ele bateu no peito
como Ele faz com a gente, uma forma de envolver a gente nessa obra, né, que cada vez dia mais nos consome, da nossa solidariedade, que às vezes é a divisão das próprias responsabilidades domésticas, da criação dos filhos, como fez minha mulher durante 15 anos, abdicando praticamente da circunstância de ser mãe para ser uma aliada dele, uma discípula dele, para ser uma pessoa envolvida na causa dele. Pois bem, ele bateu assim no rapaz, no coração do rapaz, e disse: eu gostaria que você ajudasse essa escola. E o rapaz disse: com quem eu estou falando? E ele disse: com seu criado Felipe Tiago Gomes. E o rapaz teve uma crise surpreendente de choro. Chorou convulsivamente. Todos nós choramos, menos ele, que já está acostumado a ver o nosso choro em defesa daquilo que foi a ideia de estudante, que ele ainda hoje preserva, acendendo 3 velas, cada uma de mais de 20 anos. Pois bem, e ele, embora lacrimejasse um pouco os olhos, ele olhou para o rapaz, e o rapaz quase ajoelhado, chorando convulsivamente, disse: interessante, o meu guru, o homem, o brasileiro, que eu achava que era um velhinho de bengala, porque um homem sem bengala, e um homem ainda jovem, que não seja um velho, não pode ser um sábio, e nem pode ser um grande brasileiro, que eu sempre achei que era Felipe Tiago Gomes, menos vendo tão bem, tão jovem, como eu estou vendo. E nós choramos, todos, e essa cena de choro eu repeti muitas vezes. É ela que, vez por outra, toca o meu coração, né, que desses dias certamente estará como o dele, pedindo o socorro, graças a Deus presente do Dr. Luciano, que transformou-se para ele o segundo pai, o primeiro Deus e o segundo, que assim como Deus foi capaz de ressuscitá-lo numa mesa de operação. Pois bem, meus companheiros, para que não haja delongas e para que a gente não possa contar muitos episódios, que às vezes ensinam, que às vezes enriquecem e que servem para cada vez mais bulir, não só com a nossa consciência, que no comum das vezes é muito adormecida, é muito preguiçosa, somente a dele, a consciência dele, nunca dormiu, somente a consciência dele nunca descansou, porque a cada dia que ele tivesse descansado, talvez 20, 30 escolas tivessem fechado nesse país. Essa é a graça de um homem pobre, que estudou ao longo de animais a longas distâncias, onde cruzava praticamente os desertos, que não eram outra coisa senão a extensão das terras dos seus velhos pais. E é esse homem que, no meio de tantas poucas pessoas aqui, porque essa festa não é para muitos, essa festa é para os discípulos mais próximos, da criança que está ali e ainda não mede as responsabilidades de ver aquele homem que o promotor achava que era um velhinho de bengala, porque nunca havia visto antes. E nós, que já estamos tão calejados, que muitas vezes não percebemos que estamos diante de um homem comum, de um homem muitas vezes maior do que o homem que se apresenta a nós. Eu acho que foi assim com Cristo, diante dos seus discípulos, alguns até duvidando da sua palavra, da sua seriedade e de sua pregação. Os anos haverão de se suceder, outras velhinhas virão com os mesmos anos subdivididos, e nós vamos nos acostumar a conviver com esse monstro sagrado. O monstro sagrado é a coisa grande e sagrada, é a coisa grande e defendida pela natureza religiosa de Deus e pela fé cristã. Nós vamos nos habituar a ser permanentemente os discípulos desse homem grande. E quando pessoas como essas que estão aqui, senador da República, deputados, educadores profissionais liberais, militares bem-sucedidos, o Dr. Luciano como nosso chefe da assistência médica nas nossas precariedades, e as crianças estão esperançosas de ver o que vai acontecer por à frente, quando todos nós tivermos a consciência de que ele é grande demais, talvez nem nós mesmos já existamos mais. E sobrará isso para os nossos filhos, e é a lição que eu vou dar aos meus.